a ética no mundo em que vivemos hoje, corrompido por tudo isso? A gente vive a era da pós-modernidade ou da hipermodernidade, não é isso? A filosofia chama assim, né? Diz que na época da modernidade nós tínhamos paradigmas e nós tínhamos ilusões que não aconteceram. A gente achava que fosse resolver todos os problemas da saúde e não resolveu, que a gente fosse resolver os problemas da democracia e não resolveu, os problemas do coração e não resolveu. Então todos aqueles grandes mitos e soluções, problemas desmoronaram. A pós-modernidade é um choque, a gente olhando para a gente mesmo e se sentindo incapaz de resolver os problemas do mundo, né? E ela gera uma angústia. O homem pós-moderno é um homem angustiado, nós somos angustiados. Olha o percentual do mundo que tem depressão. As pessoas ficam em depressão. Por que vem a depressão? Angústia, medo de coisas que eu não consigo resolver, medo da minha vida mesmo, medo das minhas relações com o outro, medo de envelhecer, medo que tudo dê errado. Então começa no universo individual e vai para o universo social. E aí a gente comete alguns equívocos, né? Política. É horrível quando a gente está nas vésperas de eleições, surgem candidatos que ridicularizam a política. Isso vai piorando. Não é uma crítica a um específico, mas você pode fazer humor à vontade, mas você vai mostrando para as pessoas que não têm muita consciência política que é uma bobagem, que tudo é uma bobagem. E não é real que todos os deputados sejam daquele jeito, ou que todos os prefeitos não prestem, que todos... Não é real. Tem muito político sério e tem muito político medonho. E você tem que acompanhar um pouco mais. Hoje você tem múltiplas formas de acompanhar o que faz um político. E a vida humana está ligada ao político. Eu, que tinha desistido há um tempo da política, hoje eu sou incentivado. Onde eu vou, eu fico falando para as pessoas se candidatarem. Mas se prepare para candidatar, se candidate a vereador na sua cidade. Nos lugares que eu vou, fico incentivando professores a serem candidatos, advogados a serem candidatos, jovens. Porque a gente precisa construir uma nova geração de políticos, embora eu saiba que é muito difícil isso. É muito difícil, porque custa dinheiro, porque os partidos estão corrompidos. Um país não poderia ter quase 30 partidos políticos. Os partidos têm donos, não tem um processo democrático dentro dos partidos para se chegar a conclusões de um lado ou de outro lado. As pessoas são mesquinhas. Eu acabei de dar o exemplo da escola da família. Um dos motivos talvez o motivo que tenha feito com que eu trocasse de partido, foi exatamente o fato de ver que tudo que a gente tinha feito em termos de educação estava destruído e começou da estaca zero de novo. Mas aí a gente vê um horário eleitoral, demagogia, né? E aí você fala coisas que as pessoas querem ver. E na pesquisa daqui progressão continuada, as pessoas acham que todo mundo fica analfabeto. E na verdade, nas próprias pesquisas, se você analisar os estados em que há progressão continuada e que não há, os piores estados do Brasil onde não há progressão, não tem nada a ver isso. Mas é que misturou, o analfabeto passa de ano e virou um mito. Aí as pessoas vão repetindo aquelas mesmas coisas, né? O coisa do pior que tá não fica, é um horror isso, né? Esse meu adolescente, tomara que não dê certo. Eu quando fui candidato a vereador, né, na última eleição, tinha um candidato também, né, um cantor, e que só brincava na hora eleitoral. Ele que mais chamava atenção, e todo mundo dizia que ele ia arrebentar de voto, né? Não foi nem eleito. E eu fui o vereador mais votado, assim, numa campanha muito propositiva, com educação, enfim. Mas todo mundo dizia, ele vai ser o mais votado porque é voto de protesto, por causa do cacareco e tal. Eu tendo a achar que as pessoas tenham amadurecido um pouco, né? Eu não vou votar em alguém porque é famoso, mas porque tem propostas. E eu preciso, pai e mãe, dar esse exemplo para o filho. Não é ser dono da verdade. Você pode votar em quem você quiser, mas com alguma justificativa plausível. Senão, eu voto nesse senador por essas razões. Eu voto nesse governador por essas razões. Eu não vou votar em alguém porque é palhaço, ou porque é famoso, ou porque é não sei o quê. Mas você não acha que deveria então ter uma ética na política, porque as pessoas não pudessem? Eu não sei como resolver isso. A pergunta dela é assim, você não acha que as pessoas então não deveriam se candidatar? Por exemplo, alguns juízes em eleições de vereadores, eles fizeram quase que uma avaliação dos candidatos para ver se era possível ou não que eles se candidatassem, né? Mas foram muito criticados, porque eles que isso é preconceituoso, né? Olha, há uns 2 meses, os alunos da USP de Direito foram na Comissão de Justiça da Câmara. Eu sou da Comissão de Justiça. Eu fiquei com vergonha dos alunos da USP.
pelos projetos. E eu engaveto tudo, assim, eles falam que eu sou o Supremo Tribunal Federal da Câmara, né? Que é uma vergonha. Mas aí, naquele dia da discussão, os projetos mais folclóricos estavam lá. E os vereadores que fazem esses projetos ficam brigando comigo no meio da Constituição, da comissão. Um deles era obrigar a ter banheiro em todos os pontos de táxis e de ônibus, né? Aí dizia assim, olha, vereador, o projeto, eu não vou entrar no mérito, mas o senhor não pode apresentar um projeto desse, porque isso é uma atuação do executivo. A gente não tem competência administrativa para dizer onde seria o banheiro, como ele seria feito. Isso é uma... porque você acha que pobre não mija, né? Você acha que pobre não tem que mijar? Se fosse pobre, você ia saber que pobre mija, né? E aí fica uma coisa, e os alunos ficavam olhando assim. Aí o outro projeto era para criar uma academia de ginástica na Câmara Municipal, cujo valor não excedesse a 20 milhões de reais. Nossa! Aí eu falei assim, mesma coisa, eu sou super técnico na comissão, falando, eu não vou entrar no mérito, mas qualquer projeto de autorização, né, administrativa na Câmara tem que ser da mesa da Câmara, não pode ser de um vereador, né? E aí eu, você não fala que a pessoa tem que ter atividade, eu falei, então eu vou entrar no mérito, 20 milhões para uma academia? Aí ele falou assim, eu disse, não disse que vai gastar 20, disse até 20 milhões e você está deturpando o que eu estou dizendo. E aí vai. E aí tinha uma outra coisa, aí aquela quantidade de elementos comemorativos, de calendários que eu vou colocando, né? Como é que é? O dia da criança carente, fica criado o dia da criança carente. Aí, nesse caso, eu dei parecer favorável, porque na Comissão de Constituição e Justiça, porque é jurídico fazer isso, é constitucional, é ridículo, né? No mérito é absurdo. E aí, ia lendo aquilo, eu olhava, né? Poxa, tanto aluno de direito aqui hoje vendo isso, né? E aquela comissão faz... Mas era bom para eles verem aquilo. Aí tem um vereador que é candidato a um cargo importante agora na Câmara, que também estava criando um projeto meio estranho, né? E ficou uma fera comigo, porque disse que eu tinha preconceito com a periferia, que o projeto não tem nada a ver com a periferia que você está colocando. Ele é frontalmente, mas é a demagogia. Um pouco é o despreparo e outro pouco é a demagogia. Infelizmente as pessoas não acompanham tanto isso, né? E não veem aquilo que se passa lá. E a Câmara Municipal ela tem um poder extraordinário. Ela entra diretamente na vida das pessoas. Essa Câmara de São Paulo não conseguiu fazer nada nessa legislatura. Plano diretor, que é um elemento fundamental para a Câmara, não vai e não vem, fica parado porque tem conluios de todos os lados lá. Plano municipal de educação, já passou o prazo de fazer o plano municipal de educação, não adianta. Você começa a tentar discutir. Eu, para conseguir aprovar minha lei do bullying, primeiro que ninguém sabia o que era bullying. Aí vai explicar, tudo bem, não é obrigado a saber, né? Aí explica, aí vem um vereador e fala assim, não pode ter termos ingleses numa lei. Eu falo, não, bullying é um termo, conceito já de consenso dos educadores que trabalham com isso. Aí outro, quer dizer que não pode mais contar piada na escola, fica proibido. E aí pega, um jornal coloca aquilo e diz que não entendeu o que era bullying, diz que eu queria fazer uma lista, uma ficha suja dos alunos que cometiam agressividade, um listo de registro. Não tem isso no projeto. A gente está falando de bullying, que é uma outra coisa. Então você também conta com uma imprensa que é um pouco despreparada, né? E que não sabe daquilo que está falando e coloca qualquer coisa. Enfim, não é fácil, mas a gente não pode desanimar. Quando você fica olhando, assim, a gente está falando da política. Se você for para a polícia, você vai encontrar problemas. Se você for para o poder judiciário, você vai encontrar problemas. Aí você começa a ver assim, como as instituições estão corrompidas. Fala assim, não tem solução? Tem. Há outros países que passaram por processos piores do que o Brasil e conseguiram resolver. A Coreia do Sul é um exemplo disso. A Finlândia é um exemplo, o Chile é um exemplo. Agora, todos eles acreditaram na educação, né? Aí, vou cair no chovendo molhado, mas assim, a única alternativa de desenvolvimento humano é a educação. Não econômico, você pode ter um desenvolvimento econômico. A Venezuela tem um desenvolvimento extraordinário e um desenvolvimento humano péssimo, né? O Catar tem um desenvolvimento econômico extraordinário, não falta dinheiro, o desenvolvimento humano é péssimo. Então, a questão é humana, é questão de oportunidade, e aí é a educação. O passaporte, a independência, a liberdade, vem da educação. Mas o Brasil vai muito mal na educação, porque uma parte da classe política